Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso Fora da Curva. Nesse mês de agosto, um mês especial, né? Um pouquinho atrasados para esse lançamento, mas nós vamos falar sobre paternidade. Qual a importância do pai na formação do filho, né? Na participação. E para falar desse programa, né? Desse assunto tão importante que nós vamos contextualizar durante a nossa jornada de hoje, eu e minha colega Sueli Mesquita chamamos dois pais com P maiúsculo mesmo, né? Pais participativos na vida dos filhos. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente também já, gente. Então tá, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maicon, né? Sou o Maicon Albuquerque, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e sou pai de 3 menininhas, né? Uma de 9 anos e 2 gêmeas de 2 anos de idade. Então, assim, estou muito feliz com esse convite para falar um pouquinho daquilo que eu mais amo fazer, que é ser pai das minhas filhas. Que bacana, que faz bonita. Bem, meu nome é Luiz, né? Eu sou pai do Yuri e da Luísa. O Yuri tem 22, Luísa tem 14. Sou marido da Su, né? Mulher mais linda e fantástica do universo. E realmente eu acho que a gente participar da família é o que a gente vai deixar para esse mundo de paternidade. Então é o que a gente tem de melhor, né? O restante é penduricalho. Né? Então estamos felizes aqui também de estar conversando sobre isso. Coisa Né? boa. E quando a gente pensou nesse episódio, né, dos pais, quando a gente conversa sobre que convidados a gente vai chamar, a gente pensa assim, em pessoas muito especiais, né, que exerçam essa paternidade na sua integridade, né, e que às vezes no consultório a gente precisa de algumas referências, né. A gente trabalha com crianças e adolescentes que necessitam e que a gente vê nitidamente que essa questão da figura paterna faz falta, né? Então, a gente tem aqui, para atender todos os públicos, vocês que estão assistindo a gente, tem 2 anos, tem 9 anos, tem 14, tem 22. Então, assim, impossível não se encaixar na fala, né? Então, assim, é um prazer, né, trazer vocês aqui, vocês terem aceitado o nosso convite. E a gente vai começar com uma pergunta, né, que é: como é que é ser pai? O que é a paternidade para você, Maicon? Já que você falou que você gosta de dizer, é a melhor parte, é a sua melhor parte, né? Exercer esse papel de pai. Então, eu tenho uma história com a paternidade, ela começa antes de eu ser pai, propriamente dita, né? Eu tinha um vizinho que eu chamava de amigo de prédio, né, que era uma criança, e essa criança frequentava muito a minha casa, né, e como o pai dele era muito ausente, ele participava muito das questões da minha casa. Então, o dia dos pais ele passava comigo e com meu pai, né, o meu pai doente, transplantado, fazendo hemodiálise, e ele fazendo a vida do meu pai e da minha família diferente. Então, essa relação com criança sempre foi meu sonho. Então, desde muito novo, né, eu já tive um sonho de ser pai. E aí veio, né, a minha primeira experiência, que foi com a Lara, que foi um parto super tranquilo, foi um parto que a gente teve todos os momentos bonitos de um parto normal, né, com ela sem nenhuma complicação, e viver a vida da Lara foi muito legal. Então posso dizer o seguinte, ó, eu e a minha esposa, a Lorena, nunca saímos sem a Lara. Então tinha uma festa de formatura que eu era convidado, a Lara ia junto, né? A gente tinha um jantar, a Lara ia junto. Então a Lara sempre fez parte desse momento. E aí vieram as gêmeas, né? A Olivia e a Sara, né? Com uma gestação muito difícil. Nós fizemos uma cirurgia fetal. Então tivemos com 19 semanas que ir ao Rio fazer uma cirurgia para salvar as meninas, né, de uma síndrome de transfusão feto-fetal. A minha esposa rompeu a bolsa com 26 semanas. Com 28 semanas, ela deu à luz as duas nenenzinhas, a Olivia com 600 gramas, a Sara com 1 quilo. Né? Elas ficaram 3 meses internadas. Então, eu acho que o ponto de ser pai é dividir todos os momentos. Então, eu e a minha esposa dividimos todos os momentos. Né? Então, assim, não dava para ser outra pessoa. Então, a gente viveu todos os momentos. E, né, agora, né, com o que aconteceu depois, que foi a Lara ficar sozinha. Então, ou seja, a Lara nunca tinha ficado sem a gente. A Lorena 2 semanas internada, a Lara teve que ficar sozinha, então a gente teve que readaptar todos os processos da nossa vida
para poder receber isso. Então, assim, eu digo muito que eu ganhei presentes, né? Presentes no sentido de que cada dia minhas filhas ensinam algo diferente por eu estar convivendo com elas, por eu estar vivendo também a vida delas. Então, exemplo muito, muito importante que eu queria deixar aqui. Antes, o trabalho fazia muito parte da minha vida. Eu chegava do trabalho com qualquer problema e aquilo não saía de mim quando eu chegava em casa. Né? Com as gêmeas agora, depois de tudo, na hora que a gente chega em casa e é papai, o papai chegou, isso uma acabou, festa, né? É uma festa. Então, assim, e eu vivo isso a cada dia, e mesmo agora, né, com a paralisia cerebral diagnosticada das duas, é um dia de cada vez. Então eu posso dizer o seguinte, o que é ser pai, né, para mim, especificamente? É amar incondicionalmente. Então eu aprendi com a Lara, com a Olivia e com a Sara o que é amar incondicionalmente. Né? E aprendi com a Lorena a compartilhar as nossas questões, porque compartilhar com ela também esses momentos foi fundamental e eu precisei muito dela e eu acredito que ela precisou muito de mim para essas questões. Acho que eu estendi muito, mas era Não, importante excelente eu fala. comentar sobre isso. Você já me tocou numa questão que você entendeu que você precisava se fazer presente, que aquele papel era seu. E acredito que, socialmente falando, é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje em termos de paternidade. Muitas vezes a gente delega algumas coisas que são indelegáveis, não tem como delegar isso, né? Então, a presença é sua, e você percebeu isso claramente nisso, sabe que a presença era sua, e que legal que você consegue exercer essa paternidade integral. Bacana. História nossa é um pouquinho parecida, né? Primeiro, né, o que é ser pai? Eu sempre, tanto no mestrado como no doutorado, eu trabalhei com teorias psicossociais, sempre trabalhando com processo identitário. E assim, a questão, a gente estava conversando um pouco antes sobre a questão da autoridade, né? Hoje a gente está com esses problemas. Eu acho que começa a figura do pai, começa com a identidade do casal e o objetivo do casal. E eu estou vendo que o seu perfil, né, ser com sua esposa é o mesmo meu com a minha esposa. Então a gente sempre identificou como casal, que é a autoridade. É a primeira coisa ali. Porque o pai não funciona sem a mãe não funciona sem o pai. Para mim não faz sentido o papel isolado de cada um. Né? Então o pai entra ali com a questão ali mais objetiva, a mãe mais com o coração e começa por aí. Por que eu estou falando isso? Porque eu venho de uma cultura cristã evangélica. E a gente sempre ali trata, né, que os filhos são presentes de Deus na nossa vida. Mas é um presente que traz uma responsabilidade muito grande. Então você está falando, a gente está conversando aqui antes, o Etienne falando, nossa, às vezes um pai deixa lá, eu atender o filho dele durante um ano. Não sabe, gente, Deus te entrega o filho para você criar. A gente vai prestar conta. Isso é a primeira responsabilidade ali como pai que a gente tem. Então, dentro dessa questão das obrigações nossas, eu vejo o primeiro problema é a gente apresentar aos filhos a autoridade ali, que existe realmente uma hierarquia. Lá em casa, eu sempre coloquei bem claro, por exemplo, meus meninos, que é Deus, a Su, eu e ela como uma só carne ali, um só objetivo, depois eles. Mas que eles podem contar com a gente assim, 100%, eu falo com meus meninos. Ontem uma menina estava 1h da manhã me acordando, o pai, tem que imprimir um trabalho. Falei, então vamos lá, imprimir o trabalho. Eles têm, meu menino está lá em Divinópolis estudando, mas 2h da manhã manda mensagem, ô pai, estou precisando resolver aqui o trabalho, ele estava apertado. Falei, então vamos conversar aqui que a gente resolve mesmo remotamente. Mas também essa questão até da posição deles, eu acho isso muito importante. Eu brinco com meus meninos, é Deus, sua mãe, vocês, depois do trabalho. De vez em quando eu estava lá no doutorado, mestrado também, né? Eles falavam, não, pai, estou te incomodando. Eu falei, não, você não está me incomodando. É o mestrado que está me incomodando no relacionamento com vocês. Né? Uhum. O problema é eles, vocês não me preocupam, não. Trabalho que me atrapalha e o mestrado, doutorado que me atrapalha. Fala, se eu não precisasse do trabalho, era vocês, condicionalmente. Mas fala com eles, não entra na frente da sua mãe, não, que vocês vão perder. Porque ela primeiro. Eu queria chamar a atenção sobre essa questão, né? Não chamar a atenção, mas ponderar sobre a questão da hierarquia, né? E às vezes o que acontece?
Eu sou psicopedagoga, né? Então, existe um momento, existem, assim, algumas situações em que a gente, diante de uma situação, vou colocar, por exemplo, uma questão de dificuldade escolar, né? Então, a família chega para pedir, olha, eu preciso de minha ajuda, um parecer técnico, para a gente ver se essa criança, por exemplo, dá conta da escola. Não é que ela dá conta da escola, se essa escola é o perfil dele. E aí eu falo muito isso, né? Ah, meu filho não é o perfil da escola. Não, eu falei, essa escola que não é o perfil do seu filho, Sim. né? E aí, às vezes, a gente esbarra numa questão, e aí eu vou colocar por que eu estou falando da hierarquia, porque o pai, às vezes, chega para a gente e fala assim, a mãe, o pai, né? Fala assim, ah, mas eu vou levar ele para conhecer a escola, e assim, já está ponto de partida que a gente vai mudar, que é que essa escola não é para ele. E aí ele fala assim, ah, vamos ver se ele vai querer mudar de escola. Né? Então, assim, eu penso e coloco para a família, existe uma coisa que é hierarquia e responsabilidade. Quando a gente vai vacinar o nosso bebezinho, que a gente tem uma perninha fininha, quando entra a agulha, a gente só falta morrer. Sim. Primeira vez. Mas você já sabe que a longo prazo, isso é melhor para eles. Então, quando às vezes a gente tem essa situação em que a gente precisa decidir e o pai dá essa chance, eu falei, não tem escolha. Essa escolha não é Não dele, tem né? escolha, essa escolha não é dele. Então, assim, o que eu percebo hoje, né, que a gente está dando muita opção de escolha, visto que nós pais, ocupamos um lugar de hierarquia. A gente tem essa visão a longo prazo, né, de que agora é melhor que a gente tome essa determinada decisão. E aí o Etienne vai poder colocar isso, que às vezes a gente está dando uma responsabilidade, uma questão, uma opção que não é opção deles. De nós, como responsáveis e participamos dessa hierarquia, a gente tem uma visão maior. Aliás, a idade nos ajuda pelo menos nisso, né? A gente ter uma responsabilidade maior. projeção melhor. Então, queria que você comentasse um pouco isso. Essa questão, eu acho que você vai nadar de braçada, vamos dizer nisso aí. Eu não sabia do seu doutorado, do seu mestrado, das pautas. Então, é uma pessoa da área de exatas, mas com a leitura muito humana, né, da área de humanas. Mas, primeiro ponto que eu quero falar, e para a área de exatas também, a ordem dos fatores altera o produto, muitas vezes, né? E você fez uma colocação muito boa, que você tem a sua crença, depois vem sua esposa, depois os filhos, depois o trabalho. E a primeira crise que eu entendo, que eu observo, que as famílias têm se perdido um pouco, é a ordem dos fatores, porque geralmente o trabalho vem primeiro, né? Para as mães, em muitos momentos, o filho vem primeiro. E às vezes eu trabalho bastante, às vezes não, sempre, quase que diariamente, né? Os meninos, meus pacientes que vão estar ouvindo a gente aí, e os pais também vão perceber isso que eu falo quase todos os dias. O casal é a principal estrutura da casa. É a aliança indissolúvel ali. Né? Se o pai ou a mãe tiver que escolher entre o filho ou a esposa, ou o marido, a esposa e o marido, é o cônjuge. É o cônjuge. Se vocês dois têm uma aliança, uma promessa, um contrato, um combinado, o que a gente quiser denominar nesse sentido. E aí vem os filhos. E é a primeira crise que a gente tem. Muitos casais, após a paternidade, a maternidade, invertem a ordem e os filhos passam a ser o centro. Sim. E a criança, o bebê, ele já é egocêntrico por natureza. Ele está ali para receber. Ele não tem nada para oferecer, teoricamente, e vai receber. Mas aí a gente já cria uma primeira disfunção, porque a criança passa a entrar num pedestal. Esse lugar, esse altar que a gente muitas vezes coloca a criança, tira a figura de autoridade. Que é também, né, eu não vou entrar muito profundamente nesse contexto sócio-histórico, mas o que a gente estava falando antes da gravação, né, que atualmente a gente tem derrubado muito esse conceito de autoridade. A gente, devido a algumas questões sociais, confundiu autoritarismo, né, vamos dizer assim, com a autoridade, e aí esse valor se perdeu muito na nossa sociedade atualmente. Então, eu exercer autoridade sobre meu filho, mas eu estou sendo um pai autoritário, isso se tornou uma coisa pejorativa, ruim. Não, mas você é autoridade. Eu costumo falar muito que o pai e a mãe, né, eles precisam saber serem grandes diretores na infância para se tornarem coadjuvantes na juventude e espectadores na vida adulta. Legal, sim. Ele não vai, ali na infância ele vai dirigir.
Ele quem precisa saber o que é melhor. E aí a gente tem uma questão dessa primeira pergunta que a gente fez, como é ser pai? A gente deveria ter uma pergunta anterior nesse caso, que é qual a sua proposta como pai? Porque o filho também é um projeto. Você precisa ter um caminho, você precisa ter um norte, você precisa saber para onde você está indo. Senão qualquer vento vai te levar para uma teoria nova. Agora, por exemplo, a gente está muito nesse debate que é bom, que é importante enquanto sociedade, de ouvir mais o outro, de dar voz, a igualdade, enfim, se fala muito disso. E aí a gente leva esse discurso às vezes para dentro de casa. Não, mas eu tenho que ouvir a opinião dele. Obviamente eu tenho que ouvir a opinião dele. Mas uma criança não consegue, com 6, com 7, com 8, com 10 anos, tomar escolhas racionais, né? Ele vai querer ficar na escola porque tem mais amiguinhos. E ponto. E a gente precisa ter essa proposta. Não, o que eu preciso? O que ele precisa nesse momento? Como você falou da injeção. E uma criança vai querer tomar injeção, né? Vai tomar vacina, mas não é uma opção. Né? Uhum. Então a gente precisa ter essa proposta muito clara. Então eu acredito que pega muito aí. Né? E quando é quebrada essa estrutura da autoridade, eu tenho um problema. Eu crio um problema com a criança que nem deveria existir. Que ela não vai saber lidar com a autoridade. Porque a opinião dela precisa ser levada em consideração em tudo. E muitas vezes a minha opinião não precisa ser levada em consideração. Acho que um exemplo que eu até já dei aqui e falo no consultório todos os dias. Eu não concordo que a Avenida Cristiano Machado, com 3, 4 pistas, seja só 60 km por hora. Eu acho que poderia ser 70, né? Mas eu não posso. Eu posso até opinar lá na ouvidoria da prefeitura, mas eu tenho que obedecer essa regra, né? E uma das funções dos pais é fazer com que o filho obedeça às regras estabelecidas em sociedade. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Michael, que pensando na Lara de 9... Lara. Na Lara de 9 anos, né? Então, assim, a influência do meio, né, com as meninas de 9, 10 anos, isso eu tenho, né? Porque é o que eu digo para as pessoas de maneira geral. Basta ter útero para ser complicado. O homem resolve tudo no soco, no pontapé, depois está tudo resolvido. Nós, mulheres, não, nós ruminamos, né? Então, as meninas, eu penso que a educação das meninas hoje, né, é uma educação que eu acho que tem mais a presença dos pais, de maneira geral, acho que os pais estão se conscientizando desse papel. E aí, quando a gente chega, por exemplo, uma criança de 9 anos, onde ela começa a ter essas decisões, quer fazer algumas coisas, e você fala, opa, tá demais, não tá na hora, não é? Porque às vezes a própria sociedade, eu vou passar tinta no cabelo, sei lá, tô dando exemplo, né? E aí você tem que dar uma... Peraí, não é bem assim, filha. Como é que você administra esses impulsos com a Lara de 9 anos, por exemplo? Então eu vou contar um pouquinho, porque posso dizer que eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado, primeiro porque eu tenho uma formação, e aí minha formação em nível de doutorado é com o professor Leandro Malloy, né, que muito provavelmente é um dos maiores neuropsicólogos do Brasil. E automaticamente, né, sendo o primeiro aluno de doutorado do Leandro, eu tive acesso a muita informação. Embora essa faixa etária, a educação nessa faixa etária não seja o meu ponto de estudo principal, eu tive a oportunidade de ter muitos acessos, como, por exemplo, treinamento de pais. E aí, conceitualmente, eu tenho um background diferente do normalmente que os pais têm. Qual que é a vantagem desse background? Eu tenho opções de escolha. Né? Então, por exemplo, eu acredito muito numa questão chamada equilíbrio. O que é equilíbrio? Em determinados momentos eu tenho que acolher. Em determinados momentos eu tenho que ser mais rígido. E aí vamos chamar assim de 2 perfis, né? Um perfil mais autoritário e um perfil mais, vamos deixar assim, mais libertário, ou seja, que ele tem mais liberdade para tomar suas escolhas. Flexível, né? Então, assim, você tem perfis um pouco diferentes. Na minha casa a gente tem um equilíbrio no sentido de minha esposa ser mais permissiva e eu ser mais autoritário. E aí tentando uma busca de equilíbrio dentro desse processo. E aí, dentro desse background, tem uma fala que eu gosto muito da professora Suzana Herculano, que é uma das grandes neurocientistas do Brasil, que fala que quando temos as crianças,
os adultos, e nesse caso específico os pais, precisam emprestar o córtex pré-frontal para elas, porque elas não têm essa formação cognitiva nesse momento. Então a fala de vocês foi muito coerente com o que eu penso, né? Mas ao mesmo ponto, né, eu acredito na questão do equilíbrio, que eu também não posso o tempo inteiro estar com esse autoritarismo e decidindo todos os processos dentro da minha casa. Então, e eu digo também outra questão importante, que embora eu seja um pesquisador, né, eu sou um pesquisador bolsista de produtividade em pesquisa, na área de fisiologia, então eu sou diretor da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, eu tenho acesso a muitos estudos, mas nenhum estudo reflete a minha casa, porque na minha casa não é a média, a minha casa é um caso único, e é um caso especial e é o principal caso. Então o que eu preciso? Usar a informação que eu tenho disponível na literatura, e isso eu sou privilegiado, usar a informação que eu tenho disponível sobre o perfil da minha filha, as características dela, e eu preciso usar o perfil daquele contexto que ela está, ou é na escola, ou é na minha casa. Então, baseado em todo esse contexto, eu preciso tomar algumas decisões. E na minha casa, determinadas decisões são minhas e são irredutíveis. Exemplo, vários amiguinhos da minha filha mudaram para uma escola e ela queria muito mudar para essa escola. Isso é muito comum de acontecer, né? Inclusive, a minha sobrinha foi para essa escola. Né, e vários amiguinhos foram e todo dia ela falava. Eu falei assim, minha filha não vai mudar de escola, porque a escola que ela está atualmente é a escola que eu acredito, é a escola que eu confio, é a escola que eu acredito nos princípios da escola, na forma que a escola conduz os processos. Então, determinados processos, sim, sou eu que decido. Mas determinados momentos... Você pode negociar, a gente negocia. Mas, em termos de autoridade, a minha filha sabe exatamente quem é a autoridade. Isso quer dizer que é perfeito? Claro que não. A gente passa por todos os processos de questionamento dela, de não aceitar isso. Mas o fato da gente ter um equilíbrio na minha casa, eu acho que ele é muito bom. Né? Que talvez eu puxe mais para um lado, a minha esposa puxe mais para o outro, e a gente tenta achar esse equilíbrio. Porque no final, né, nós queremos a mesma coisa, que é que a minha filha conduza o processo de desenvolvimento dela da melhor maneira possível, e a responsabilidade é minha. Então a gente sempre fala isso, que o nosso propósito é conduzir, né, o caminho de desenvolvimento das nossas filhas. Perfeito. Luiz, eu queria perguntar uma questão. Você tem uma faixa de 14 e 22, né? Sim. Que é uma faixa etária um pouco mais avançada. Então, assim, quando a gente falou do equilíbrio, o Maicon falou do equilíbrio, né? A gente tem que ter uma parceria entre os pais para concordar sobre determinados assuntos, né? Então, ok, às vezes alguma situação que a esposa concordou, a mãe concordou, o pai discorda totalmente, né? Como que vocês lidam com essa questão quando um discorda totalmente do outro? Eu acho que não tem que sair esse final de semana, e o outro fala, não, deixa, ele está muito cansado, está muito estressado. Independente de ser pai ou mãe, assim, qualquer um dos lados, né? Por quê? Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque às vezes a gente vê uma discrepância, né? Uma desautorização na frente das crianças, na frente dos filhos. E aí a gente não está falando só de casal casado, a gente está falando um público que, na maioria, são de pessoas, né, de casais separados, mas que têm em comum um filho. E às vezes a gente tem essa dilema, o pai fala uma coisa, o pai não concorda, o pai acha... Na casa da mãe não pode. Exatamente, na casa do pai pode. E assim, como é que você lida com isso? O que você fala em relação? Parte para o fight? Não. Como é que é? A primeira regra minha da Sul é não discordar na frente das crianças. Pode ser a coisa mais absurda que eu entenda que a minha esposa fez, ou ela entenda, depois a gente discute. Né? No background, depois a gente chama, discute, e até pode modificar a rota. Né? A gente tenta lá em casa, dentro do que a gente está construindo aqui de autoridade e tudo, a gente sempre tentou criar nossos meninos para o mundo. Né? E criar para o mundo é um pouco complexo, porque tem que tanto estar preparando isso para decidir, como também tem que estar direcionando as decisões. E esse equilíbrio a gente tem que tomar cuidado. Né? Agora estou comigo com 22 anos, e tem a Luísa 14, que o Yuri, por exemplo, o perfil dele era quase de quartel. A gente dava uma ordem para ele, era quase que imediato. Mas assim, eu falo que a gente tinha que tomar cuidado com a ordem que eu dava para o Yuri.
A Luísa já é mais questionadora, Uhum. e ela é mulher. Né? Aí já vem um monte de coisas assim que a gente vai falando. Né? Eu falo claramente, por exemplo, com a Luísa, que o Yuri uma vez me chamou e falou assim, pô pai, a Luísa te enrola. Eu não te enrolo. Eu falei, são coisas diferentes. Você é homem, ela é mulher. Então o tratamento é um pouco diferente, meu filho, porque você é homem, é mais bruto. Eu tenho que criar a Luísa como mulher, no seguinte sentido. Por exemplo, eu não vou apresentar para ela um homem bruto. Vou apresentar para ela um homem que respeita a mulher. Eu falo isso com ela, Luísa, se você fosse um homem, eu ia ser mais duro com você. Mas para você aprender que homem tem que te tratar desse jeito, com respeito e com cuidado. Por exemplo, eu falo, se é o meu namorado começar a te tratar mal, sai fora, porque no casamento tudo piora, qualidade e defeito. Mas, enfim, dentro do que eu estou vendo, né, de tudo que a gente está discutindo aqui, qual foi a solução? Lá em casa é um problema, que os dois são bravos, eu e Suzana. O Yuri falava assim, nossa, não tem nem para onde correr. De um lado bate, do outro bate. Mas o que a gente instituiu, que até deixo como até uma sugestão, que funcionou bem, mas funcionou na minha casa, que é única. A gente tem a reunião de família. Na reunião de família, meus meninos podem falar o que quiser no mesmo nível da gente. O que quiser. E lá a gente tem um momento que cada um fala de um. Então, assim, pode falar de mim, fala tudo Avaliação que de desempenho. quiser. Tem uma avaliação de desempenho lá. E quem está ouvindo não pode falar gato. Calado. E todo mundo com compromisso de tentar melhorar. Controle inibitório. Outro dia o Yuri tá assim, rapaz, detestava aquela reunião. Eu falei, eu também. Você acha que é fácil eu pegar um molequinho de 6 anos falando tudo que tem que falar? E isso foi bom. Minha irmã um dia falou assim, nossa, Juninho, não sei como é que você dá conta de abrir esse diálogo. Eles foram se tornando ao mesmo tempo questionadores e ao mesmo tempo respeitando, porque eu falava com eles, acabou a reunião. O que era essa frase? Voltou a hierarquia. Uhum. Uma vez, né, deixando até como um exemplo, o Yuri, ele já estava com uns 15 anos, um dia ele estava no carro e falou assim, pai, eu tô com a vontade de te dar um murro no meio de sua cara. Falei, por quê, meu filho? Por isso. Falei, que bom que você não deu um murro na cara, você continua me respeitando, senão arranca seus dentes. E a gente continuou. Isso é que eu posso melhorar, mas isso aqui não dá para aceitar. Nós vamos continuar nessa rota. Uhum. Isso foi muito bom. A gente foi crescendo nesse diálogo. E foi a forma que a gente tentou arrumar esse equilíbrio entre né, o que a gente tem que decidir e o que eles podem decidir. Né? E realmente, depois dos 9, 10, a gente tem que começar... Aí começa a negociar mais. Tem coisas que passam a ser. Porque senão a gente vai construir o quê, né? Sim. Né? Sim. E outra coisa muito boa, né? Só finalizando assim, é ensinar os a fazer tudo. Né? Meus meninos, eu chamo eles lá e falo, vamos trocar uma tomada. Vamos mexer com a parte hidráulica, vamos mexer com a madeira, vamos mexer com isso, vamos mexer com aquilo. Né? O Yuri foi uma experiência fantástica, ele foi para Divinópolis estudar. Hoje ele é dono de casa. Ele mora sozinho lá e se vira totalmente em tudo. Lava, pá, cozinha, arruma. Tem algum problema, ele vai lá e resolve. Então, assim, enfim, né? É a gente produzir esse equilíbrio entre o que decidir, o que pode decidir, o que a gente vai liberar. E, por último, só a última, né? Respondendo essa pergunta, desculpa aí, está estendendo, mas e os conflitos? Eu acho que quando tem conflito entre eu e a Su, a gente tem que se autoconhecer muito. Por exemplo, eu sou extremamente preocupado com segurança. Muito exacerbado. Então tem hora que meus meninos me pedem alguma coisa, que eu viro com eles e falo assim, vão ouvir sua mãe, porque eu sou muito estressado, por exemplo, ir para a festa, ir para os lugares, eu sou terrível com isso. Então ouvi ela. Né? E eu sei que quando a Su fala assim, não, Bill, pode ir. Aí eu me sinto, não. Então tá no equilíbrio e segue fluxo, sabe? Vou fazer uma pontuação, senhor, desculpa, desse ponto, mas assim, que eu achei muito legal, duas coisas que você colocou que foram muito legais, que a primeira delas é a intencionalidade. Eu acho que, e é uma coisa que falta muito
em termos de criação de filhos, né? Você ser intencional, e ser intencional em tudo que faz. Tem muito pai, e eu percebo isso no consultório, porque eu questiono muito, que dá uma ordem ou dá uma regra, e por que você está fazendo isso? Não, porque... Sendo que essa ordem foi contrária ao que ele disse semana passada. Né? E a gente pega assim, fácil, não é difícil, né? Às vezes porque tem que fazer, porque viu o amigo, ou porque... mas assim, sem a intenção de fato, o que eu quero ensinar? E educação tem a ver com propósito. Eu tenho que ter propósito no que eu estou fazendo. É a variável da minha tese, tá? Oi? Variável da minha tese foi propósito. Que bacana. E Coisa deu boa. relevância significativa. Pô. Você tem que ter propósito na ação. Para ter uma reunião, para fazer... Por que nós vamos fazer a reunião? Quais são os objetivos dela? Né? Porque tudo, o que acontece? Principalmente de 0 a 12 anos, vocês vão poder validar muito bem com relação a isso. O filho está te observando em tudo. E a gente acha muitas vezes que a educação vem nas palestras, né? Não, você senta, conversa, tem uma DR com o menino. DR não, que é uma palestra mesmo, um discurso de 1 hora. Ele não está aprendendo nada. Ele está aprendendo com o que ele está vendo. Sim. Então você precisa ter algo intencional no que você está fazendo, sendo coerente. Né? E aí o segundo ponto que você falou muito bem, e eu achei muito legal, e que bom se as pessoas conseguirem hoje aprender isso que você falou, eu acho que o podcast já vai ter valido a pena, do autoconhecimento. Eu preciso saber também, porque acontece muito, eu tenho muitos pais que sofreram alguma situação, algum trauma, e projetam esse trauma no filho. Essa questão da segurança. Falou, eu tenho pais que às vezes têm muito medo. Uber, o filho 16, 17, 18 anos não pode entrar num Uber, porque o Uber vai assaltar e tal, mas você consegue perceber que não, pô, isso é uma questão minha, deixa eu ouvir uma outra opinião, porque você vai gerando, às vezes, conflitos, ou seu filho vai olhando para você e fala, pô, meu pai é maluco, meu pai é neurótico, meu pai é... Enfim, e aí vai perdendo ali essa linha, porque o filho, depois dos 12 que eu quis falar, 13, 14, ele começa a olhar para fora. Né? E eu acredito que até a próxima pergunta tem a ver com isso. Ele vai olhar para fora e falar, isso é meio estranho o que ele está falando. Isso daqui é... E aí começa a gerar conflito, ruídos e afastamento. Quando você falou a palavra projeto, me remeteu a essa questão da gente colocar os nossos projetos, e a gente já falou isso no outro podcast, o nosso projeto de vida, a nossa expectativa em relação aos filhos. Né? Então a minha pergunta é para o Michael agora. Michael, você falou aqui no começo que você teve assim, uma gravidez normal, foi tudo normal, buque, barriga de bebê, aquela coisa linda e maravilhosa. Quando você passou por uma segunda situação, né, a gente tem sempre uma expectativa, né? E quando você se depara com situações, e que a gente vê no consultório também, isso que você falou de projeto, e às vezes os filhos não cumprem, né, não estão naquele quadrado que a gente esperaria, porque é normal a gente esperar um filho perfeito, com uma saúde perfeita, com valores perfeitos, que não sejam influenciáveis, etc, etc, etc. Mas isso a gente sabe que não existe. E aí, falando em projetos, quando você foi pai pela primeira vez e quando você teve o desafio das meninas, né, e que eu acompanho, cada dia é uma construção, cada dia é um passo diferente. Falando dessa questão do projeto, como é que foi essa diferença de expectativa? Então, assim, isso é muito difícil falar da questão da expectativa, porque toda expectativa alta gera frustração, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso. E eu falo assim, eu não tenho muita expectativa, né? Assim, por que eu não tenho tanta expectativa? Porque eu tenho alguns valores e eu tenho algumas metas, vamos chamar assim, que eu acredito que sejam importantes. Mas, de novo, a gente não pode esquecer, cada sujeito, ele é único. Então, ou seja, e aí, olha para você ver que interessante, eu tenho 2 meninas, 2 gêmeas, univitelinas, que nasceram no mesmo dia, que tiveram, teoricamente, condições genéticas similares, mas elas são muito diferentes. Né? Assim, o perfil delas são muito diferentes. Por várias questões. O tamanho delas é diferente porque elas tiveram condições ambientais diferentes. Então, pensando nessa lógica, eu tenho alguns valores que eles são inegociáveis. Então, talvez esses eu não queira. Por exemplo, eu quero que elas sejam educadas com as pessoas, né? Eu quero que elas respeitem as pessoas, né? Eu quero que elas entendam o papel da escola, que a escola
é um papel importante, que ela tem as suas obrigações, e a partir desses valores, né, que eu enumerei alguns deles, eu tento caminhar dentro desse processo. Mas pode acontecer da minha filha ser diferente. E aí? Né? Então, assim, e esse eu acho que é o grande problema dos pais no sentido de frustração, porque criam determinadas expectativas que não são da realidade deles. Né? E agora com as gêmeas, isso para mim faz muito sentido, que é o seguinte, é um dia de cada vez. Né? Então, assim, é um dia de cada vez tomando decisões, é um dia de cada vez entendendo o contexto, é um dia de cada vez, né, buscando resolver os problemas que nós temos em conjunto, que nesse momento são nossos. Eu não posso dizer que os problemas das minhas filhas são delas, não. Né? Esses problemas são meus, embora, né, eu espero chegar um dia e te falar assim, ó, esses problemas não são meus mais, esses problemas são deles. Embora eu seja o espectador, né, eu vou estar como espectador, eu espero que eles possam contar com a minha ajuda, mas eu não tenho, e principalmente depois com as gêmeas, assim, eu quero viver um dia de cada vez, eu quero aproveitar um dia de cada vez, eu quero curtir elas um dia de cada vez, e eu quero dar para elas a condição que elas precisam, né, um dia de cada vez. E a gente que trabalha com crianças, né, muitas delas crianças atípicas, né, com TEA, então essa fala é muito importante, né, porque a gente às vezes precisa acalmar o coração do pai e da mãe, no sentido fala, calma, né, vamos viver, vamos trabalhar com essa equipe que está orientando. E aí eu queria que o Etienne falasse um pouco dessas questões da orientação, e aí você falou também de treinamento de pais, que é um projeto que a gente tem, né? Que assim, é interessante a gente ter esse background para a gente poder trabalhar com algumas questões que são questões neurológicas, são questões emocionais e que, às vezes, na nossa geração, a gente não está tendo tempo. Os pais não estão tendo tempo de perceber, porque às vezes essa referência está fora, né? Então, Etienne, pode dar Eu vou complementar essa questão do projeto, eu acho que você falou muito bem, né? E quando a gente fala, quando a gente tenta trabalhar isso com os pais, eu tento muito conscientizar até onde esse projeto vai. Você usou a palavra assim, parece que a gente combinou antes e não combinou, né? Eu falo muito, valores. O projeto está em valores e competências. O que eu posso desenvolver em valores e competências? Muitos pais confundem isso com não, eu quero que ele faça medicina, eu quero que ele seja jogador de futebol, eu quero isso, e esse projeto não nos pertence, né? O que eu posso passar dentro desse projeto, o que eu gosto muito de falar sobre esse planejamento, é sobre conduta, é sobre valor, é isso que eu posso passar. E aí eu preciso não, isso daqui não me cabe, isso daqui me cabe, isso aqui eu preciso agir, né? E eu costumo falar dentro disso também, que você colocou, Sueli, agora com relação a essa questão do treinamento de pais e dessa falta de tempo, que primeiro é muito triste, né? Que eu acredito que vocês melhor que ninguém podem falar, ser pai ou ser mãe, acredito que é a maior função da vida. E é que a gente menos se prepara. A gente vai como quem vai comprar um carro. A gente forma, a gente casa, aí vem um filho, né? Mas felizmente ou infelizmente, o papel do pai, que é a nossa temática aqui hoje, e da mãe, é fundamental na construção dessa pessoa. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa saber o que representa a paternidade. Eu até gosto muito de buscar nos autores por que fala sobre paternidade, como é que é. E o Winnicott coloca uma coisa muito, muito interessante, como essa formação, essa função do pai, né? O bebê, quando ele vem, ele passa 9 meses relacionando diretamente com a criança, com a mãe. 9 meses, ou 5, ou 7, enfim. É ele e a mãe ali 24 horas por dia. O pai brinca na barriguinha às vezes, né? Mas nem sempre. Então, o primeiro papel do pai ali, e aí, olha que importância que é. O pai é a primeira relação com o mundo externo. Porque a mãe é dele. É uma relação uterina, né? Tem um cordão umbilical ali. Então o pai é o primeiro que mostra, opa. E aí eu estou ensinando respeito, empatia, eu estou ensinando a relacionar com o mundo. Se eu não souber da minha importância nessa função, eu deixo de ensinar. Aí ele vai aprender em outro lugar. Então por isso que é tão importante buscar ter esse background, como vocês colocaram, de o que eu tenho que fazer nesse projeto aqui? Qual que é a minha participação? Até onde eu vou? Porque o que a gente vê muito hoje, você colocou com relação ao doutorado, trabalho e tudo mais, pais muito preocupados em dar a melhor estrutura, em dar a melhor escola, em dar as melhores viagens e dar a cota do clube, e esquecendo do principal, que é a presença.
É o que eu cobro muito dos pais lá no consultório. Às vezes o cara tá trabalhando, eu tô vendo que ele tá ralando, não, porque eu quero realizar o sonho dele de ir pra Disney. Eu falo, cara, essa Disney tá saindo muito caro, muito mais do que os dólares que você vai gastar, porque você tá perdendo a vida. Você não tá presente em março, aí você não tá presente ali. E por que eu falo muito de presença? Nós estamos na era da influência digital. Nós temos aqui, cada um de nós aqui tem pelo menos 2 aplicativos de interação social. Né? Então o WhatsApp está bombando. Se a gente abrir nosso WhatsApp aqui agora, tem 6 conversas, a gente tem essa necessidade de relacionar hoje. Se você passar um dia sem receber uma mensagem no WhatsApp, você vai incomodar, vai falar, o que está acontecendo? Então nós estamos na era da interação social. Então, exige-se que eu preciso interagir com meu filho. Porque a geração atual pede isso. Se eu não interajo, se eu não estou presente, eu estou perdendo influência, eu estou perdendo referência. E eu costumo dizer, ser pai hoje é mais difícil do que era há 20 a 30 anos. Ah, Etienne, por quê? Porque há 20 a 30 anos, só o nome, só a figura, pai, mãe, família, ela falava por si. Respeite pelo seu pai. A mãe falava isso. E não tinha muita discussão sobre esse papel. O pai podia passar o dia inteiro dentro do bar. Se ele falasse, vai para casa agora, era inquestionável. Hoje, na geração do TikTok, do Instagram, dos direitos acima dos deveres, que é um problema social que a gente tem hoje, o pai é questionável. O pai é avaliado. Quando eu dou para ele esse direito de interagir e de buscar outros tipos de informação que não a família, eu estou dando a ele também essa visão crítica. E ele vai começar a criticar. Porque filho está silenciosamente ali, absorvendo tudo. Vendo como você lida com o trabalho, essa frase com o perigosa, dinheiro. né? Silenciosamente. Silenciosamente. Ele está te observando. Ele está vendo. Então, se você não se prepara para exercer, não é por maldade, como a gente costuma falar aqui, né? É por uma questão, você vai perdendo os detalhes, né? Então, uma grande crise que a gente tem hoje é, nunca, acredito eu, que nunca na história da sociedade se fez tão necessário a presença do pai dentro de casa. Só do uma pai história junto ao filho. interessante que teve, né? Lá em casa, a Lulu, o parto dela foi assim, terrível. Né? A sua, ela teve síndrome, deu uma confusão em 2 dias. Ela nasceu com 27 semanas e foi por CTI neonatal. Mas o que foi interessante, durante a gravidez, tanto do Yuri quanto da Luísa, eu conversava com eles o tempo inteiro na barriga. E conversando, cantando música para eles, tudo. Né? Eu trabalhei sempre na área infantil da igreja, então sempre tinha as músicas para a gente cantando. Aí a Luísa, ela foi para o CTI neonatal, a Suzana foi para o CTI adulto. Então eu que ia lá sempre visitando as duas. Um dia tá a Luísa lá chorando porque estava fazendo uma gasometria, e eu brincando assim com ela, morde ela, minha filha. A enfermeira tá, pelo amor de Deus, eu já estou sofrendo, para. Aí ela parou o procedimento, eu fui colocar a mão na Luísa, na incubadora, e comecei a cantar a música e contar para ela quando ela estava na barriga. Ela parou. A enfermeira olhou para mim e falou, uai, falei, eu tenho poder, né? E falei, gente, esse trem me marcou muito. Falei, caramba, ela realmente indexou, né? Então eu acho importante isso. Vá com os pais todos, ou conversa que dá certo, conversa muito. Eu dou os disquinhos de música, ouve as músicas e canta para os meninos que funciona. Eles conectam. E eu falo que foi a primeira conexão da Luísa e a única que ela teve durante quase 20 dias. Porque o Yuri tinha 9 anos. A Su estava no CTI adulto. E só eu podia entrar lá e relacionar com ela. Né? Então é importante, sim. E os meninos ouvem mesmo, eles conectam com a voz nossa, quando eles saem e começam a interagir. Então, se você está falando, o pai é o primeiro contato. No meu caso, da Luísa, foi assim, 100%. Essa questão, né? Ela ficou só comigo lá durante 20 dias, só tinha eu, né? Mas é isso, foi bem legal essa experiência. Bacana, muito bom. E assim, em relação ainda a essa questão das redes sociais, né? Então, temos aí
Lara de 9, 14, 22. Eu acho que, assim, quando a gente trabalha com crianças, por exemplo, elas não têm muito, quer dizer, não tem muito não, o lobo frontal não está desenvolvido e a gente precisa trazer para eles, por exemplo, alguns perigos da internet. E aí a minha pergunta é para os dois. Então, assim, como que vocês lidam com as redes sociais com os meninos, né, nessa faixa etária? E há uma outra questão que a gente também vê na faixa de adolescente, é que e onde está a minha privacidade, pai? Né? Então, não vou... me dá o seu celular. Ah, mas isso é privacidade, é invasão, né? Então, eu quero deixar essa pergunta aqui em stand-by. E, Michael, eu quero saber como é que você lida com essa questão dessa tecnologia, né? Tá, lá em casa, a Lara não tem telefone, então assim, ela não tem WhatsApp, ela não tem acesso ao TikTok, ela não tem acesso ao Instagram. O que ela tem acesso de tela? Né? A televisão e ao tablet que ela tem disponível. O tablet, eu tenho um controle de pais, então eu tenho um aplicativo de controle de pais que eu controlo a quantidade e quais os aplicativos que ela tem a liberdade de assistir. Qual que é hoje a minha grande preocupação com a Lara é a questão do YouTube, porque a gente tem menos poder de escolher o que ela vai assistir, já que no Netflix a gente tem essa possibilidade dela escolher de determinada faixa etária, são mais desenhos, né, mesmo que possam ter desenhos que a gente não corrobore com ele, é mais simples de você excluir esses desenhos. Mas o YouTube é um grande problema. Então hoje eu tento controlar e a minha filha de 9 anos não existe essa privacidade para ela. Né, assim, ela não tem essa privacidade de escolher o tempo inteiro. Então, de vez em quando ela tem acesso ao YouTube, a gente tem a liberdade de pedir para ela, a hora que eu quiser, me mostra o que você está fazendo, para a gente poder, mas a gente tem um controle muito rigoroso dessa questão do YouTube com ela. Sabe? Eu vou fazer uma observação dentro disso. Voltando àquela questão do projeto, do propósito e tudo mais. O que acontece muito? O que eu percebo? Você construiu essa relação. Você construiu. Você foi construindo ali. Você também, quando você faz a roda, você constrói essa relação que quando você invade a privacidade, você faz parte da privacidade. Agora, o que acontece? Muitos pais estão ali, delegam para a mãe mesmo, que a gente sabe o que acontece, né? As mães são muito mais presentes no consultório do que o pai. Isso aí você resolve. Isso aí, pá. Aí depois, 13 anos depois, 14 anos depois, 15 anos depois, o cara chega, eu quero ver seu telefone. O cara vai assim, pô, se eu não tenho relação, se eu não tenho relação de intimidade, se eu não tenho essa referência muito próxima, e por isso que eu falo da dificuldade do pai atual, que antigamente a gente não tinha tanto, você vai ter embate. Porque lá fora, a gente vê muito isso, né? Você pega vários, a gente poderia passar aqui na tela, se a gente quisesse, 200 exemplos de influenciadores batendo nessa tecla da privacidade, e ele está ouvindo. Não, mas eu tenho direito, né? Ele não pode fazer isso e tal. Então se torna um diálogo mais difícil, né? Então essa construção, ela precisa perfeita colocação. Vir desde sempre, porque depois eu vou tentar exercer uma autoridade, uma liderança, vamos dizer assim, mas não reverbera na relação diariamente. Bem, eu já passei, né? Estou ali no 14 já. Eu acho que a gente tem que primeiro ver o que a gente está discutindo aqui. Até quando eles podem decidir e quando a gente vai dando a liberdade. Mas eu acho que talvez venha a questão da gente ser amigo do filho, mas não ser coleguinha do filho. Eu sempre uso esses dois termos com meus meninos. Cara, eu sou seu melhor amigo, mas eu não sou seu coleguinha. Então vão equilibrar as coisas. E também, assim, lá em casa, como eu falei, a gente é bem bravo os dois. Eu lembro a Suzana está lembrando hoje de uma discussãozinha boba dos dois em relação ao quarto. A Suzana virou e pensou aqui, ó, aqui quarto é de ninguém, estou emprestando para vocês, podem usar à vontade, mas quem manda sou eu. E porta fechada aqui, nunca. Não vai ter porta fechada na nossa casa, nem no nosso quarto. Os celulares lá de casa, por exemplo, todos são abertos para todo mundo. A gente tem a digital de todo mundo em todos os celulares. Até para falar, gente, até por uma questão de segurança mesmo. A gente tem que saber tudo de todo mundo aqui, porque a gente é uma identidade, uma família. A coisa mais forte que a gente tem hoje na sociedade é a família. E a gente tem que se proteger. Para se proteger, a gente tem que saber tudo de todo mundo.
saber onde está, saber quando saiu, quando vai voltar. Mas o diálogo lá em casa é sempre nas duas direções. A gente não esconde nada, a gente está tudo aberto para dar até essa segurança familiar. A gente vê muito, a gente estava falando aqui, né, do tablet. Lá na igreja, se eu trabalho uns 20 anos no departamento infantil, lá são umas 1.000 crianças por semana, e treinamento 6 meses, e aquele contato com os pais. O que é que eu fui percebendo, né? Isso para mim foi muito bom. A distância do Yuri de 22 para a Luísa de 14, em relação à questão de conhecimento científico moderno para o pós-moderno, já foi um abismo. A forma de raciocínio é totalmente diferente. Exatamente. Só que eu tive o privilégio de dar aula para meninos de 8, 9 anos durante 15, 20 anos. Só que eu fui vendo o que os pais estavam fazendo. Aí entra a questão também. Os pais começam a trocar a atenção dos filhos, porque chegam cansados, trabalhando demais, e entregam o tablet para resolver o problema. Ganhei 1 hora, 2 horas. Sim, resolver o problema. O não gastar o tempo com o filho é um problema sério dos pais hoje. Né? Eu falo, você quer ser pai? Não, eu fui na reunião de pais da Luísa, em outro colégio, a mãe falou, vocês estão mandando para casa. Não dá para eu ficar olhando isso tudo, não. Eu quase cutuquei ela, falei, bem, você poderia, em vez de ter um filho, um cachorrinho, né? Porque aí você não precisa gastar tanto tempo assim. Então, assim, você construir e mostrar para a criança que aquilo ali é importante dela para você. Como você vai fazer isso? Eu leio o livro com a Luísa, uma experiência muito bacana. O Will tinha TDAH, então ele até tinha dificuldade de ler livro, né? Mas a Luísa, ela é mais moderada. Você lê livro junto com eles, aí você começa a discutir. Você começa a mostrar para o seu filho que o que é dele também é importante para você. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu não tenho problema nenhum desse negócio de redes sociais. E quando você vai participando, igual eu fui participando da vida da Luísa e do Yuri, a Lulu, ela começa a ver algum youtuber, ela fala assim, vai, vamos ver esse youtuber aqui comigo, que eu estou achando um pouco estranho. Eu lembro do exemplo de um youtuber lá. O menino começou a falar palavrão demais. Eu olhei para a cara dela e falei, tá falando palavrão demais, né, pai? Eu falei, tá. Eu vou parar. Um desenho que ela foi vendo, né? Ela falou, pai, vamos ver esse desenho aqui, esse episódio comigo? Que eu tô na dúvida. Eu falei, tá, então vamos assistir. Aí nós assistimos, um olhou pro outro e falou, esse desenho tá complicado, hein? Ela tá. Entende? Então é você construir com seu filho, mostrar para ele que é importante para ele. Porque se você não achar que é importante para ela não perceber isso, ela vai procurar em outro lugar. E isso é bacana. E eu falo que parece função, né? Eu falo. Então, é muito fácil para você fazer isso com sua filha. É muito fácil para a gente. Principalmente os nossos pais em relação às filhas. Eu acho que a filha meio que, né, fica mais ligada no pai. Eu tenho uma amizade muito grande com meus filhos. Né? Cara, então, isso é natural, tá? É uma coisa que eu percebo e a gente na literatura poderia embasar também, mas eu vejo isso muito forte, como os filhos, né, têm o coração, vamos dizer assim, inclinado ao pai e à mãe, mas a figura do pai muito, muito. Tanto que pode perceber claramente, a gente percebe isso na clínica e a gente poderia passar aqui a tarde inteira falando. Geralmente, quando a criança apresenta traços de agressividade muito forte, tem a ver com a relação dele com o pai. Ele está gritando de alguma forma. Eu tenho alguns casos onde existe a ausência do pai e como afeta diretamente. Acontece muito, e a gente sabe disso também, casos de crianças, filhos do afeto, né? Em algum momento, essa pessoa vai olhar e vai falar, quem é meu pai? E a minha mãe. Acontece demais, vocês sabem muito bem disso. A gente sabe disso. E eu lido muito com isso no meu consultório, que bate. Ele vai querer saber. Ele vai querer. Existe essa inclinação basicamente quase que inata, vamos dizer assim, né? Dessa busca à origem, vamos dizer assim. Então, eu percebo muito, às vezes o pai é muito ausente e tal, eu falei, cara, o filho tá doido pela presença do pai e ele não tá percebendo isso. Então, se o pai faz esse acompanhamento, é mais fácil fazer esse gerenciamento também. sim. Temos muito caso, a gente entraria na psicanálise, mas a gente vê muito isso. Às vezes o cara constrói a profissão dele em cima da relação dele com o pai. Vou trazer um exemplo emblemático aqui, tenso, mas
é impressionante. A gente teve o caso do goleiro do Flamengo, 2009, que teve aquela tragédia toda. O filho dele é goleiro, hoje. O filho dele é goleiro. Não quer ver o pai, mas o cara é goleiro. Então essa relação, como ela tá, né? É um caso público, por isso cito aqui. Mas como é direcionada. Como essa influência, mesmo sem a presença, ela existe de alguma forma. E aí eu vou trazer essa questão, né, sendo até mulher, né, o quanto o papel do pai, a maneira como que os pais, né, tratam as esposas ou as mães dos filhos, influenciam nas escolhas, né, nas relações abusivas, nas relações do próprio tratamento dela, da autoestima dela. E aí, trazendo aqui para o Michael, essa questão de tratar a companheira de uma forma, assim, não existe negociação, tem que ser respeitoso, mas isso para as mulheres, né, quando eu vejo a figura do meu pai tratando bem ou tratando mal a minha mãe, de alguma forma isso vai influenciar nas minhas escolhas, né? Em algum momento, Michael, você pensa nisso? No possível companheiro que a Lara vai ter, ou que as meninas, né, vão escolher? Falei assim, eu quero que elas vejam, elas escolham um companheiro, né? Estou falando das meninas, né? Que é muito tendenciosa. Eu quero que elas escolham um companheiro que respeite elas, né? Delas, né? E aí, qual é essa ideia? Como você tem, assim, que a gente fala de projeção, né? Então, eu acho que assim, eu ainda não pensei muito nisso, porque as minhas filhas ainda são Muito pequenas, né? muito pequenas, né? Quero nem pensar nisso. Então, assim, eu não tive tanto tempo para pensar nisso, porque eu acho que tem outras questões. Eu acho que tem outras questões hoje que eu tenho que me preocupar um pouco mais. Mas o que eu espero, né? Assim, eu espero que elas façam boas escolhas, né? E como é que elas vão fazer boas escolhas, né? Tendo um bom desenvolvimento, tendo um bom exemplo, tendo uma boa relação com as pessoas, né? Assim, ela sendo uma boa pessoa. Então, assim, eu não gostaria que ela aceitasse qualquer relação. Assim, eu quero que a minha filha tenha liberdade, minhas filhas tenham liberdade de poder ir aonde ela quiser. Então eu espero de ensiná-las a dirigir e não precisar de ninguém para poder levá-las, por exemplo. Estou dando um exemplo, eu quero que elas possam fazer as escolhas delas sem necessidade. Porque eu tenho casos, principalmente de pessoas mais antigas, que a mulher ficava com o marido independente de qualquer coisa, porque ela não tinha o que fazer, né? Então assim, o que ela vai fazer se ela não tiver o marido, né? É a segurança financeira, é a segurança psicológica dela, mesmo não sendo o marido ideal. Então eu espero que as minhas filhas, e aí pensando, te respondendo assim, eu quero que elas tenham autonomia para fazer as escolhas dela. E aí ela vai arcar com as consequências da escolha. E eu espero que ela faça boas escolhas. Então eu não tenho tanta expectativa de quem vai ser a pessoa dela. Eu espero que ela tenha capacidade suficiente para fazer essas boas escolhas e que eu consiga, enquanto pai, ajudá-la nesses processos para ela poder fazer boas escolhas. Porque no final a decisão é dela. Uhum. E se ela fizer uma escolha ruim, vai ser naquele momento um problema dela. Então, não sei se eu estou sendo... Mas desenvolvendo, por exemplo, uma relação, né? Uma relação de conversa, né? Eu acho que a opinião do pai chegar para filha, eu não estou achando que isso, né? Esse, né? Esse caminho esse tá caminho, correto. né? Eu acho que assim, aí você vai poder responder, porque está com 14, 22, sobre essa percepção né, da influência da gente poder falar, olha, é que nem amiguinha, né? Às vezes briga com a amiga, aí você vê que a amiguinha na escola tá, eu falei, filha, se afasta um pouco, né? E dela ter essa percepção de fazer essas escolhas. Não, eu escolho não ficar perto dessa amiguinha porque tá me fazendo mal, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem que preparar, a gente tem sempre falado aqui, preparar os meninos para o mundo, desde pequenininho. Então, desde pequeno, por exemplo, eu converso com os meninos, a gente começa, né? Até que a gente trabalha no departamento infantil, então a gente fala, ó, quando o menino pequeno, você vai ensinando para ele, né? Ó, não deixa ninguém pegar nos seus partes íntimos aqui, não, porque vai te machucar, não sei o que, só comigo perto, o médico, se eu estiver junto, não deixa, minha filha, que é a maior fria do mundo. Falou, o mundo, ele é complicado. E à medida que vai crescendo, você vai dialogando. Eu, como meus meninos já estavam ali chegando 6, 7, eu já falo para eles aqui, ó, quando chegar na adolescência, provavelmente você vai achar que eu tô retrógrado, o que a gente entende não vai valer muito.
só te prepara o seu cérebro para a seguinte frase: me dê o benefício da dúvida. No mínimo, você me dá isso. E tome cuidado. Eu falo com os meninos assim, ó, amigo, casamento e profissão te alavanca ou te afunda. Toma muito cuidado com isso também. Essas 3 escolhas são extremamente importantes na sua vida. Mas isso é bom de falar sempre, né? Outra coisa, né, questão de inteligência emocional dos meninos. Uma vez eu li um artigo, alguma coisa, que lá nos Estados Unidos, eles acordam os meninos sempre falando, você é lindo, você é importante, você é... Cara, eu só acordo meus meninos assim. Eu falo com minha menina aqui, ó, cuidado, e com meu menino, para vocês não se tornarem reféns de um relacionamento abusivo, corrosivo. Você é suficiente para você. Você tem que ter inteligência emocional para você não depender tanto do outro assim. A gente precisa de uma parceria muito boa para viver. Eu tenho que sua mãe, isso é muito importante. Eu e a Su, a gente é extremamente alinhado. Eu falo que Deus desenhou a Suzana para mim, né? E eu para a Suzana. Então funcionou muito bem. Então a gente já antevê com eles isso. Pense sempre nisso, e sempre de pequeno falando, né? E isso ajudou muito ali no junior, né, que é de 9 a 12, e na adolescência também. Mas volto a falar, a gente construindo essa figura de amizade ali, e não coleguismo, mas uma amizade ali que você pode contar e estamos juntos, mesmo, e a sua é até mais assim. Tem hora que eu falo com meus meninos, gente, para falar perto do sua mãe, quando a gente fala, ela já vem, ela já faz, né? Ela já, sabe? Eu nem gosto de falar o que eu quero, porque eu falo alguma coisa, assim, de repente, cara, quando Já eu acordo, chega. tá aqui, entendeu? É assim. Então é essa unidade, essa identidade, né? Então preparou para a adolescência. Eu não tive problema com meus meninos na adolescência, né? Por causa disso tudo. E A construção que você fez, né? é bacana isso. A gente vai Show de bola. estruturando eles ali, né? Show de bola. Excelente. Excelente. A gente podia passar a tarde toda aqui conversando. Eu acho que faltou muita coisa ainda para ser abordada, gente, mas eu acho que a gente tinha um objetivo. A gente tinha um objetivo de chamar mais o pai, né? E vocês foram perfeitos nas pontuações que fizeram, muito sem a gente combinar, muito alinhada com aquilo que a gente acreditava. E era essa a mensagem que a gente queria, né, passar aqui nesse Fora da Curva especial dos pais aí. Como eu falei, né, tô sendo repetitivo, mas eu acho que é importante frisar. O nosso objetivo era convidar pais que estavam dentro de casa, fora, no mercado de trabalho, fazendo doutorado, trabalhando. No doutorado, já terminou o doutorado? Já terminei, hoje oriento doutorado, já tenho pronto. 3, 4 defesas Então, já feitas. tem demandas, mas pais que estão dentro de casa, que entenderam seu papel, né? Vocês, pelo visto, parabéns pelo que vocês trouxeram, pelo que vocês nos enriqueceram aqui. Eu acho que a todos que assistiram esse podcast nosso, de conseguir entender qual que é essa relevância, que hoje o pai precisa estar dentro de casa, precisa estar nessa sociedade que é a construção do filho de forma igual. Não existe muito, né? É claro que a gente sabe muito bem, o pai ele representa mais segurança, a mãe representa mais o afeto, o acolhimento, o carinho, mas essas duas partes precisam ser divididas, precisam ser né? E muito obrigado mesmo pelo tanto que vocês nos enriqueceram hoje. Vou pedir para vocês fazerem uma ponderação final aí, deixar alguma reflexão. Tá, então primeiro agradecer pelo espaço, né? Pela primeira vez que eu venho falar de alguma coisa que não é conceitual, então foi muito legal falar de vida, falar de família, falar de ser pai. Eu queria finalizar esse nosso podcast, esse nosso momento aqui, com uma frase que eu aprendi muito novo, né, no movimento, né, que foi: família veio ao mundo para cuidar de família. E uma das coisas que eu mais amo é cuidar da minha família. Então, como eu disse, e dentre as funções de cuidar da minha família, é de cuidar das minhas meninas, né? E isso para mim é uma coisa que eu tenho muita alegria e que eu gosto muito. Então, queria finalizar dessa forma. Muito obrigado. Bem, eu só deixarei para os pais, né? Gastem tempo com seus filhos, né? Gastem tempo com eles, que você não vai ter trabalho, né? É melhor ter trabalho com esse pequeno do que ter um grande problema no futuro, né? Então gaste tempo mesmo, brinca muito com eles, participa da vida deles, vê os desenhos deles, leia os livros com eles,
veja os programas com eles. Então, mostre para eles que eles são importantes para você e as coisas dele são importantes para você. Eles ficam apaixonados com você. Eu sei com eles, né? Uhum. Eu sou apaixonado com meus meninos, com a minha esposa e por aí vai. Show de bola. E assim, eu acho que para as pessoas que estão assistindo a gente, se a gente pegar desde o primeiro minuto do podcast até o último, a gente não tem uma coisa extraordinária. São passos simples que vocês mostraram para a gente, que não é nada comprável, a gente não é mensurável, né? Então, assim, a qualidade das relações com os filhos, o tempo que se investe, não que gasta, né, com eles, o tempo que investe, a gente vai colher esses frutos mais tarde, né? Então, eu acho que os pais que estão repensando, a gente tem, né, um amadurecimento do lobo frontal até 18, né? Mas dizem que é mais ou menos. Então, a gente ainda tem tempo de trabalhar com eles, a gente ainda tem tempo de investir nisso, né? Porque cientificamente a gente sabe que existe um amadurecimento, tanto emocional quanto cognitivo. Então, assim, gente, a gente tem até 18 anos, né? Então, assim, cientificamente que a gente tem essa janela de oportunidades. Então, a nossa faixa etária com quem a gente trabalha, dá tempo, vamos rever, sabe? Isso é muito legal. Porque não existe caso perdido, né? Show de bola. Show de bola era essa reflexão. Quero agradecer mais uma vez e quero deixar essa reflexão para vocês, pais, né? Que é a sua principal função na Terra. E é momento da gente parar, é momento da gente repensar, né? O nosso dia a dia, as nossas prioridades, o que a gente tem escolhido diariamente, né? Quais são as nossas prioridades, e o tempo de qualidade com seu filho precisa ser uma prioridade. Você tem total influência em quem ele é, em como ele se porta, como ele se comporta com o mundo, como ele relaciona com o mundo, no que ele sente. Você é responsável pelos sentimentos dele. Então, assim, dedique-se, cumpra o seu papel, participe, procure saber, vai no médico junto, vai na escola junto, vai assistir um treino uma vez ou outra, se faça presente, né? Eu sei que muitos pais, a maioria dos pais, saem de casa pensando no melhor para o filho, né? Vai trabalhar e tal, e faz hora extra para realizar um sonho, mas nada para o seu filho. Não tem iPhone, não tem AirFox, não tem Apple Watch que vale mais para o seu filho do que a sua presença. Então valorize isso também. Muito obrigado. Feliz mês dos pais, na verdade é ano dos pais, é sempre, né? Pai, família, não deveria ter um dia e sim uma continuidade, uma sequência eterna. Muito obrigado, até o próximo Fora da Curva. Valeu, tchau, tchau.